O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é o quarto diagnóstico psiquiátrico mais frequente na população. É um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos que levam a comportamentos compulsivos, fazendo com que a pessoa apresente comportamentos considerados estranhos perante a sociedade. Os tipos mais comuns de TOC referem-se a ideias exageradas relacionadas à saúde, higiene, organização e manias incontroláveis ou dificilmente controláveis. As pessoas que sofrem com essa doença acabam prejudicando o seu cotidiano e os sintomas não prejudicam somente ela, mas também as pessoas que as rodeiam. O Flash conversa agora a respeito do TOC com a psiquiatra a doutora Patrícia Croma. Doutora, como sabemos que uma pessoa que é extremamente organizada ou mesmo aquelas que são muito preocupadas com a limpeza, a higiene, acabam sendo paciente que tem TOC? Basicamente pelo prejuízo que isso tem causado na vida dessa pessoa. Quando você simplesmente tem uma mania de organização, de limpeza, você não sofre com isso, você não perde muito tempo do seu dia com isso, você não deixa de fazer seu compromisso, seu trabalho, a sua vida social não fica prejudicada. Então, quando você começa a ter um prejuízo, é sinal de que passou do limite e já pode ter se tornado um transtorno obsessivo compulsivo de fato. Doutora, as pessoas que possuem o TOC têm um pouco de receio de falarem que possuem essa doença. Por quê? Em todo momento, a crítica desses pacientes está preservada. Então, eles sabem que aquele comportamento é inadequado, não tem lógica, não tem um porquê. Então, essas pessoas têm medo de serem taxadas de loucas, de perderem a credibilidade no seu ambiente de trabalho, têm medo de serem ridicularizadas, porque existem muitas situações em que elas cumprem verdadeiros rituais. Vou dar um exemplo clássico: você está numa reunião de trabalho e cada vez que você é solicitado a falar, você precisa levantar e sentar 3 vezes da cadeira. Então, como que as pessoas vão encarar isso? Você vai acabar chamando atenção por esse comportamento esquisito, estranho, e como a crítica da pessoa está preservada, ela tem noção disso. Então, por isso, tanta vergonha, tanto sofrimento. Doutora, já foi falado que o TOC interfere na vida do paciente. Porém, por que isso acontece? Porque a pessoa acaba se dedicando mais à doença do que ao cotidiano? Nem sempre. Existem formas mais leves, onde a pessoa consegue conviver anos com esse diagnóstico. Por exemplo, casos de pessoas que precisam conferir a fechadura da porta antes de sair de casa. Voltam 3, 4 vezes cada vez que estão saindo, mas conseguem sair, conseguem trabalhar, conseguem ter uma vida normal, uma vida social normal também. Agora, existem casos onde esses rituais, eles tomam tanto tempo na vida da pessoa que ela começa a se atrasar no trabalho, ela deixa de sair com os amigos porque precisa cumprir aqueles rituais para aliviar aquela ansiedade. Então acaba trazendo muitos prejuízos na vida dessa pessoa, ela luta contra isso, não consegue, então sofre, muitos deprimem junto. Então é uma doença bastante complexa e que causa muita angústia nesses pacientes. E essa doença afeta mais homens ou mulheres? A proporção de homens e mulheres é bastante equilibrada no TOC, né? Só uma observação é que quando ela ocorre nos homens, existe uma tendência de começar com idades mais precoces. É muito comum já crianças, meninos do sexo masculino, já chegarem com sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Quais são os sintomas principais dessa doença, doutora? Bom, é como o nome diz, é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a pessoa tem pensamentos obsessivos, intrusivos, que chegam o tempo inteiro. Esses pensamentos, quanto mais a pessoa tenta bloquear, parece que mais força eles vão ganhando. E para aliviar a tensão que esses pensamentos obsessivos trazem, as pessoas passam a se comportar compulsivamente, criam rituais que têm por objetivo aliviar essa tensão. Então vamos dar um exemplo. Se você não arrumar as suas roupas tudo separadinho por cor, alguma coisa vai acontecer de mal para o seu filho, por exemplo. A pessoa sabe que isso não tem lógica nenhuma, sofre com isso, sabe que não tem nada a ver a saúde do filho com o guarda-roupa, mas ela fica tão tensa, tão angustiada que ela prefere ir lá arrumar o guarda-roupa, porque pelo menos por algum instante ela teve aquela ansiedade um pouco diminuída. Como é o tratamento do TOC? O tratamento do TOC, ele é mais difícil do que os outros tipos de transtorno de ansiedade. É possível, mas ele é mais longo.
Então, medicação geralmente ajuda, geralmente é necessário, no mínimo 2 anos de medicação. Terapia, fundamental. Muitos casos mais leves, inclusive, nós nem medicamos. Nós indicamos uma terapia do tipo cognitivo-comportamental, que vai ajudar o paciente a lidar com esses pensamentos, com essa ansiedade que esses pensamentos obsessivos trazem e tentar encontrar uma outra forma de aliviar essa tensão. Em muitos casos, posso dizer boa parte dos casos, o resultado vem mesmo quando você associa medicação e psicoterapia. E sempre, muito importante, educar o paciente e a família sobre o transtorno, que não é loucura, que se perca o preconceito para que possa seguir um tratamento adequadamente.